Amém. Nós não seremos, vitoriosos, nós já somos, porque Cristo venceu por nós. E a canção descreve isso muito bem. Meus irmãos, nesse momento nós vamos passar para o estudo da palavra. E hoje, como é um encerramento do mês da família, nós não vamos usar o estudo do tema, tá? Que eu entreguei para vocês, tá, meus irmãos? Nós vamos estudar hoje algo mais específico em relação à nossa família, à nossa casa. Então, o tema que eu dei ao estudo dessa noite, que para sermos famílias fortes, devemos entender o valor da família para Deus. Como Deus vê a família. Qual o propósito de Deus para a minha família? Família e maturidade, eu preciso entender qual é o propósito de Deus para com a família e o valor que Deus dá para a família. Tá bom? Então, o texto que nós vamos estudar nessa noite é Hebreus, capítulo 13, versículo 4. Cauê? Então, Hebreus capítulo 13, versículo 4, meus irmãos. Então, para sermos famílias fortes, devemos entender o valor da família para Deus. Diz assim a palavra do Senhor: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai, pela Tua palavra. E como Isaías, no capítulo 55, aquele que ouve a Tua palavra jamais voltará vazia. Então, Deus, que a Tua palavra faça obra, que a Tua palavra entre nos corações, entre nos lares, na qual nenhum ser humano tem poder de fazer isso. Então, Deus, faça a Tua obra no meio da nossa casa, da nossa família, através da Tua poderosa palavra. Assim eu te peço no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, os irmãos há de concordar comigo em relação aos ataques que a família tem sofrido nos nossos dias atuais. Não sei se os irmãos viram que as armas e as tentações que a sociedade tem jogado, os dois objetos do seu alvo de destruição são as duas instituições que Deus criou para ser exaltado no meio dela. O primeiro, a família. Deus começa a sociedade através de uma família, de Adão e de Eva. A primeira instituição que Ele criou, a família, ela é divina, ela nasceu do coração de Deus. E também a segunda instituição que Deus cria foi a igreja, onde deveria ter um ajuntamento da família de Deus, e não somente da família física, mas da família na qual o nosso Senhor Jesus Cristo resgatou, na qual o Senhor Jesus Cristo salvou através da sua obra no Calvário. Então essas duas instituições são as instituições que o diabo e seus demônios e os seus seguidores têm se concentrado para destruir. Por que, meus irmãos, isso? Porque a família e a igreja, elas são a espinha dorsal da sociedade. Eles são os instrumentos que trazem equilíbrio para uma sociedade moralmente civilizada e habitável.
Se você destrói a família e se você destrói a igreja, a sociedade ela tende a cambar para um comportamento e um estilo de vida completamente insuportável de se viver e de convívio social e de ética e de moral que não existirá. Você pega o exemplo, bíblico de Sodoma e de Gomorra e dos ninivitas, numa sociedade onde não tinha base familiar, onde Deus não era exaltado através de uma comunidade. Você pega essas três cidades e você vê que o convívio social no meio delas era quase insuportável. Cidadão de bens não conseguiu viver lá exatamente por essas duas instituições ser completamente negligenciadas no meio delas. E nos nossos dias, na qual vivemos hoje, a família e a igreja, elas têm sido bombardeadas, elas têm sido alvo de todas as investidas malignas para destruí-las e assim automaticamente destruir a sociedade. Mas temos que entender que a família, ela é plano de Deus, é projeto de Deus, foi propósito de Deus para com a vida da humanidade. E quando nós a negligenciamos, quando ela o devido valor, nós estamos anulando e dizendo que nós também não nos importamos com o propósito de Deus para com a nossa vida e também para com a vida da sociedade, para o bem-estar da sociedade. Se você pegar Gênesis capítulo 6, você vai ver lá no texto que um dos motivos da ira de Deus ter caído no meio da sociedade foi exatamente por essa desvalorização da família. O povo de Deus passou a desvalorizar a família e se juntar com mulheres incrédulas, ao ponto de seu comportamento ser levado pela incredulidade do seu tempo. E ali o texto diz que a ira de Deus se acendeu, porque o coração do homem já era maldoso, impuro, e já não estava mais levando em consideração. Então, meus irmãos, há um plano, há um olhar carinhoso de Deus para com a família que nós devemos levar em consideração. Se Deus ama a nossa família, se Deus ama a família, logo, automaticamente, nós também deveríamos amar. Se Deus está pronto para abençoar a família, nós também deveríamos nos doar, nos entregar com todas as nossas forças para também ser bênção na nossa casa, porque esse é o propósito de Deus para com a família. Mas, meus irmãos, nós vamos entender duas lições nessa noite acerca da família, para entendermos o propósito de Deus para o nosso lar, para a nossa casa, para que de fato sejamos famílias fortes e consequentemente uma igreja forte. Primeiramente, meus irmãos, a primeira lição que nós aprendemos é que o casamento, ele é um estado honroso, aonde um homem e uma mulher se juntam nessa jornada chamada família. O versículo 4, a parte A diz assim: digno de honra entre todos seja o matrimônio. A ideia de honra aí no texto, meus irmãos, é desejado, estimado, amado. Então, automaticamente, nós deveríamos conduzir os nossos filhos a desejarem esse estado, porque deveria ser um estado estimado, honrado, desejado, amado. Porque ele é um estado, é como se Deus estivesse dizendo assim, meus irmãos: olha, caminhe nessa direção, porque vocês estarão cumprindo o meu propósito sobre a vida de vocês. É como se Deus colocasse um caminho, e no meio desse caminho dissesse: olha, passe pelo casamento, porque ele deve ser um estado desejado, honrado, dentro do propósito que eu tenho para com a vida de vocês. Então o casamento é esse estado honroso, onde Deus nos dá o privilégio de tê-lo, de experimentar, de fazer entre um homem e uma mulher
ser participante, embora num aspecto muito pequeno, da geração de uma vida. Deus gera a vida a partir do nada, lá em Gênesis capítulo 2, e Ele nos dá o privilégio de, embora uma parte muito pequena, ao nos juntarmos em família, um homem e uma mulher, de gerar vida, e que essa vida, ao ser gerada, será uma vida eterna. Né? Que a partir do momento que uma criança nasce, é um ser eterno. E que nós devemos conduzir esse ser que será eterno nos caminhos do Senhor, para que ele experimente da eternidade ao lado do Senhor. Dentro desse propósito que é a família, porque a família é um estado honroso. É como se Deus estivesse dizendo, olha, veja uma família como uma posição e uma instituição onde está debaixo dos meus propósitos, na qual deve ser cuidada, preservada, honrada, zelada. É essa ideia que o autor de Hebreus está nos conduzindo aqui. Então ele diz, digno de honra entre todos. Então, se há algum momento onde um homem e uma mulher é honrada por Deus, é no casamento. Onde Deus dá o privilégio a esse homem e essa mulher se juntarem e se tornarem uma só carne, dando a eles a capacidade de formar uma família, um lar, onde Deus seja exaltado e gerar vida para a glória dele, mais um filho do reino dele. Essa é a ideia aí, meus irmãos, do texto. Então, para nos tornarmos famílias fortes, devemos entender que o casamento é um estado honroso. Nos nossos dias atuais, meus irmãos, tem se negligenciado muito o casamento, né? Antigamente, há 30, 40, 50 anos atrás, o sonho de qualquer jovem, seja o rapaz ou seja a moça, era se casar. O sonho de qualquer um era isso, né? Constituir família, ter filhos. Hoje em dia, os sonhos são outros, né? O sonho é uma boa profissão, o sonho é fazer riqueza, o sonho é ter estabilidade, né? O sonho é criar um cachorro, comprar uma bicicleta, comprar uma moto, comprar um carro, comprar um apartamento. Os sonhos são outros. E se der se casa. Se der, casa, né? Se não der para casar, a gente junta, né? A gente pega o primeiro que aparecer e se junta, né? Para que casar? Para que compromisso? E Deus está dizendo, digno de honra entre todos seja um matrimônio. A ideia do matrimônio aí vem da ideia de criar vida, a ideia de mãe, né? Gerar vida. Então, esse gerar a vida, ele foi constituído num momento que é o casamento. Os filhos deveriam nascer nesse estado honroso do casamento. Esse foi o propósito de Deus em compartilhar desse atributo com o ser humano, de gerar vida. Os bebês deveriam nascer exatamente nesse estado, e não num encontro casual entre um homem e uma mulher, sem compromisso algum. Eles têm ali relação, e aí nasce aquela criança sem um pai e uma mãe, sem compromisso nenhum com o outro. Isso não é um estado honroso. O estado honroso é o compromisso que um homem e uma mulher assumem em se tornarem uma só carne, e se doarem um ao outro, e nessa doação gerar a vida, e aquela vida que foi gerada vai ver um pai e uma mãe compromissada um com o outro, e que tem um alvo, conduzir a sua família para a glória de Deus. Então só vamos nos tornar, meus irmãos, famílias fortes, quando nós entendemos isso, que o meu casamento é um estado honroso. Não é um homem que diz isso, não é a sociedade que diz isso, mas é o meu Deus que diz isso. Digno entre todos seja o matrimônio. Ele está me dizendo isso. Então, como eu devo encarar o meu casamento? Com honra, com respeito, com dedicação, estimado, amado, né? E é dessa forma que eu devo conduzir o meu casamento, porque Deus diz para mim que o meu casamento é um estado honroso, e é dessa forma que eu devo conduzir o meu casamento.
A segunda lição, meus irmãos, que aprendemos do texto para nos tornarmos famílias fortes é que nós devemos entender que o casamento, ele é um lugar de pureza. Olha o texto, continuidade do texto do versículo 4. Bem como o leito sem mácula. A ideia aí, meus irmãos, de leito no texto, tem a ideia de sexo, né? Tem a ideia de intimidade sexual. É a ideia aí da cama sem pecado, do relacionamento sexual puro, né? Tem um livro, ele tem um título meio estranho, né? Que às vezes pode levar você a não querer comprá-lo. Mas ele é muito bom. O nome do livro é O Deus do Sexo. E o autor do livro, ele vai traçar o propósito de Deus para o casamento à luz do relacionamento sexual entre o casal. E tem uma parte do capítulo 2 do livro que diz que quando o marido procura a sua mulher para terem esse ato de intimidade dado a eles no casamento, é como se esse momento fosse um louvor e exaltação a Deus, porque eles estão cumprindo o propósito de Deus para com a vida deles de marido e mulher. Então, quando o casal, dentro desse compromisso que eles estabelecem, liberdade dada por Deus de usufruírem da intimidade sexual. E o texto diz que essa intimidade é um leito sem mácula, sem pecado. É você acordar de manhã cedo e olhar para o lado e ver, olha, essa mulher que está aqui ao meu lado é minha esposa. E a sua esposa olhar para você e dizer, olha, esse é o meu marido. Ele é parte de mim, ele é minha carne, nós somos um. Essa é a ideia aí, meus irmãos, do leito sem mácula, do leito sem pecado, do leito puro. Então, se tem um momento onde Deus dá a permissão de nós usufruirmos dos desejos sexuais que Ele colocou em nós, é exatamente nesse momento. Onde eu posso, porque a minha esposa é minha, ela agora é minha e eu sou dela, aquilo que a Sulamita diz para o rei Salomão lá em Cantares, né? Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Aquilo que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 7, que quem se casou, o seu corpo já não é mais seu, é da sua esposa, e o corpo da sua esposa é o do seu marido, já não é mais dela. Então, dentro dessa se tornar uma só carne, eu posso usufruir dessa intimidade suprema que Deus deu a nós, sem peso na consciência, do leito sem mácula, do leito sem pecado, de acordar e dizer, olha, foi sem pecado, Senhor, foi puro, foi santo, porque foi com a esposa, foi com o marido que o Senhor me deu, na qual eu firmei um compromisso através do matrimônio, e estamos aqui no leito sem mácula, num leito puro, num leito santo. Então, meus irmãos, a segunda lição que nós aprendemos para nos tornarmos famílias fortes é entender o ambiente da nossa casa é um ambiente puro, um ambiente sem mácula e sem defeito, quando nós usufruímos privilégios que Deus deu para nós como marido e como esposas. Nós usufruímos, e esse momento dessa intimidade é um louvor em adoração a Deus, porque cumprimos o propósito dele para com a nossa família. Há dois pecados, meus irmãos, que o texto menciona aí, na qual Deus odeia e que destrói a pureza do matrimônio, que destrói a pureza do leito sem mácula. O primeiro, ele diz aí no finalzinho do versículo 4, porque o Deus julgará os impuros e os adúlteros. A ideia aí, meus irmãos, de impureza, tem a ver com a prostituição. O termo aí, grego aí é porneia. A ideia de porneia é aquele que quer ser
aquele que quer experimentar de uma satisfação sem compromisso. Esse tipo de pecado comete aqueles que não querem assumir o matrimônio, que não querem assumir o casamento, né? Querem sair por aí pegando tudo e todas, né? Sem assumir compromisso nenhum. O texto descreve essas pessoas como os impuros, que anulam o propósito de Deus para com a família. Eles distorcem o projeto de Deus para com a família, o estado honroso. E em vez de assumirem compromisso, o que é que eles fazem? Eles se entregam à impureza, eles se entregam à prostituição, à porneia, ao sexo sem compromisso, sem ter a honra para com a outra pessoa. A ideia é só a satisfação sem compromisso algum, sem querer nenhum tipo de compromisso com aquela outra pessoa, diferente do casamento, diferente do estado honroso, diferente do leito sem mácula. Aquela pessoa que está ao seu lado ali, na qual vocês estão usufruindo desse momento, você tem todo o compromisso com ela. Você se doa, você se entrega, você a quer bem, né? Então você assume esse compromisso com ela de matrimônio para ter o leito sem mácula. E essas pessoas, na qual o texto descreve aí, eles estão distorcendo o propósito de Deus e se entregar ao prazer de não ter compromisso nenhum com a pessoa, simplesmente para satisfazer as suas vontades. E por último, ele descreve aí o outro pecado, na qual ele distorce o leito sem mácula, que é o adultério. Então você assume, essa pessoa aqui já é um outro grupo de pessoa, ele assume um compromisso com uma mulher ou com um homem, a esposa com um homem, mas mesmo assim não consegue ser fiel a ela ou a ele, e distorce o propósito de Deus do leito sem mácula. O meu corpo é da minha esposa, e o corpo da minha esposa é meu, e de mais ninguém, é dela, e o dela é meu, e pronto. O adultério anula o propósito de Deus, anula completamente o propósito de Deus, e deixa de ter esse estado, desse leito sem mácula. Para nos tornarmos famílias fortes, nós precisamos entender esses dois princípios para nossas vidas. Entender que o matrimônio é um estado honroso. Como eu devo encarar o meu casamento? Como um estado honroso. Entender também que o meu casamento, a minha família, a minha casa é um local puro, é um leito sem mácula. Não entra impureza. Não entra vídeos ou pensamentos que podem anular o propósito de família. Eu não coloco a minha família e a minha casa numa situação de desonra, porque Deus me conduz a entender que a minha família é um estado honroso. É um estado honroso. Então, meus irmãos, não se deixe levar pelaquilo que as mídias falam, pelaquilo que a sociedade fala, por aquilo que esse sistema na qual nós estamos inseridos estão falando, onde nós podemos fazer o que quiser sem honrar nossa casa, sem honrar nossa família. Não faça isso. Deus nos diz que a nossa família é um local honroso. E Deus nos diz que a minha casa, que a minha família é um leito sem mácula. Deve ser um local onde Ele tenha prazer de estar. Vocês se lembram da história de Lázaro, Maria e Marta? Quando Jesus tinha prazer de estar na casa deles. Toda vez que Jesus passava perto de Betânia, Ele ia apacentar lá na casa dessa família. Que assim seja também a nossa família. Que Cristo tenha prazer de estar no meio da nossa casa. Que Cristo tenha prazer de habitar na nossa casa. Porque a nossa casa, de fato, seja esse leito sem mácula, puro, santo, aonde Ele tenha prazer de estar. Então, meus irmãos, essas são as duas lições que aprendemos nessa noite acerca da família. Como nós podemos nos tornar uma família forte. Entendendo que o matrimônio é um estado honroso e entendendo que o matrimônio é um leito sem mácula. Nós distorcemos o propósito de Deus para com a nossa casa quando nós somos impuros ou quando nós somos infiéis. Quando nós fazemos isso, nós distorcemos o propósito de Deus para com a família. Então, meus irmãos, que nessa noite eu e você entendamos que para ser famílias fortes, precisamos entender o olhar de Deus para com a família.
E o olhar de Deus para com a família, Ele vê como um estado honroso. E o olhar de Deus para com a família, Ele vê como um leito puro, sem mácula e sem defeito. É assim que nós devemos conduzir a nossa casa, é assim que nós devemos conduzir os nossos filhos. Meus irmãos, o mundo na qual nós vivemos, ele a cada dia está se tornando muito mais individualista. E infelizmente, nós temos criado os nossos filhos para serem como tais. Infelizmente, meus irmãos, o que deveria acontecer é o pai pegar os seus filhos e orientá-los como o filho homem como ele tem que ser um bom marido, a forma de ele ser um bom marido, e pegarem as suas filhas mulheres e dizer: minha filha, eu vou lhe ensinar, à luz da palavra de Deus, como você deve ser uma boa esposa. Nós temos conduzido os nossos filhos a serem individualistas, né? A fazerem riqueza e não se preocupar com a sua casa e com a sua família. Que pena. Mas o propósito de Deus para com a nossa família, independentemente se a família vai ser bem estabilizada ou não, é compreender que nossa casa, nossa família deve ser um local honroso e que a minha casa e a minha família deve ser um local santo e puro. Se eu entender isso, então eu vou estar cumprindo o propósito de Deus para com a minha casa, para com a minha família. Aí sim, eu vou me tornar uma família forte e, consequentemente, uma igreja forte. Amém? Vamos orar, meus irmãos? Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. A Tua palavra que é tão preciosa, a Tua palavra que é a verdade, a Tua palavra que tem toda a autoridade, Senhor, para nos instruir e para nos conduzir a entender a Tua vontade. Ajuda, Senhor, a nossa família, ajuda a nossa casa, Pai, ajuda o nosso lar, para que a cada dia nós venhamos entender a Tua vontade sobre a vida da nossa família e assim, Pai, consequentemente, glorificarmos o Teu nome. Ó Deus, proteja a nossa casa contra as ciladas do diabo, proteja a nossa casa, Senhor, contra as investidas do homem e da mulher maldosa, que quer destruir, Pai, a nossa casa, que quer destruir o nosso lar, que quer destruir o Teu propósito para com a nossa vida. Nos ajude, Pai, a vencer à luz da Tua palavra e com a presença e a mente do Senhor nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra nesse momento que nos instrui, que nos orienta e que nos exorta, Pai. Obrigado, que a Tua palavra se faça valer nas nossas vidas a partir de agora, que nós venhamos conduzir a nossa família nesse estado honroso e nesse leito puro, sem mácula e sem defeito. Assim eu te peço, Deus, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bom, meus irmãos, estamos chegando aí ao final do nosso culto e do mês da família, né, meus irmãos? Acabou, né, o mês da família. E graças a Deus, né, tem sido um mês abençoado. E eu louvo a Deus, né, por todas as famílias que fazem parte da nossa igreja da ICEOP, né? Que Deus venha abençoar, meus irmãos, a sua casa, a sua família, proteger de todo o mal, né? Proteger você de todas os desânimos, os medos, aquilo que vem